Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, aquele canal que tem de tudo um pouco definitivamente. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês que já acordou assustado com uma invasão na sua casa? Mas não é qualquer invasão não, a invasão de policiais. Olha, mas antes de eu falar sobre isso, gostaria de falar sobre alguns inscritos aqui do nosso canal que ontem até eu perguntei para minha tia, será que essas pessoas estão assistindo o vídeo? Minha tia falou, Wendel, dá a sensação de que essas pessoas só falam assim, oi, boa noite, oi, cheguei, não faz comentário a respeito do vídeo, parece que não assiste o vídeo, é só para dizer mesmo e marcar a presença. Inclusive tem um vídeo aí que eu fiz, que é o tour pelo bairro, que parece interior de São Paulo. Tem algo no meio desse vídeo que foi muito engraçado e foi pego de surpresa, mas que as pessoas não têm comentado muito. Isso é um sinal de que realmente elas não assistem o vídeo por completo, né? E tá tudo bem, gente, só não pode fingir que assiste, né? Gente, eu tava pensando em fazer, eu não sei se vocês apoiam. Sabe esses canais de receita grandes? O que vocês acham da gente fazer? Acho que React que fala, né? React, sei lá. Desses vídeos que eles postam, fazendo as mesmas receitas para ver se dá certo. Né? Eles não ensinam a receita? O que vocês acham? Me dá uma ideia aí. Tá pensando nisso. Não vou fazer um canal somente disso. Eu falo para acrescentar aqui nos nossos vídeos. E a respeito do Ítalo Santos, gente, eu peço que vocês compreendam o que eu quero dizer no vídeo. Em nenhum momento eu apoio esse tipo de coisa que ele fez. Inclusive, gente, antes dessa bomba estourar, se vocês forem no meu outro canal, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso. E hoje eu me pergunto, né, cadê esses pastores da revelação que só revela principalmente para artistas? Vocês já perceberam presencialmente? Quando eles vão revelar presencialmente, eles revelam só coisas maravilhosas. Já que, por isso que ai gente, me perdoe, Senhor, se eu estiver errado. É por isso que muitas vezes eu não sou fã. Eu não digo que não existe dessas revelações. Não sou fã. Porque vocês acham que Deus ali, naquele momento, com esses pastores, não teriam que alertá-lo, não teriam que revelar para ele, para que a vida dele mudasse, e não aquele tipo de revelação que teve sobre a vida dele? É uma pergunta aí que fica no ar sobre esses pastores que eu realmente não quero julgar, porque eu não quero ser condenado quanto a isso. Vamos no assunto do vídeo que é melhor. Vamos no assunto do vídeo, porque senão eu vou acabar fugindo do que eu me propus a fazer aqui nesse vídeo. Bom, gente, esse fato aconteceu comigo algum tempo atrás. Eu estava dormindo com um colega, porque na época que eu morava, o André não era nascido ainda. Eu morava no centro de São Paulo e tinha alguns colegas que moravam distante em bairros e pedia para mim, para dividir comigo o aluguel, ou para falar assim, deixa eu ficar aqui alguns dias, eu te dou alguma coisa todo dia, porque fica mais perto do meu trabalho, e eu deixava isso acontecer. Eu alugava, né? Estava precisando de dinheiro, eu alugava. E eis que um belo dia me batem na porta gritando, polícia, 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 abra a porta. Gente, eu levantei tão assustado. E na hora eu pensei assim, gente, acho que eu não vou abrir, porque tem tantas coisas que acontecem na TV, né, que as pessoas fingem de policiais. Mas você sabe quando você não pensa muito, você acorda assustado, com os olhos ainda cheios de, né, sujeirinha? E eu abri a porta. Quando eu abro a porta, eles invadiram o apartamento, me tratando como se eu fosse, nossa, meu Deus, vagabundo, coloca a mão na parede, vai, eu tô mandando, abre as pernas. O outro rapaz que estava dormindo, ele acordou tão assustado, ele ficou assim meio aéreo, e o policial quase bateu nele para poder ele fazer o que o policial estava mandando, porque ele estava, sabe, ficou assustado ali, porque o colchão era no chão, e ficou assim, falou, não, meu Deus, o que está acontecendo? Até a gente acordar e sintonizar naquilo que está acontecendo leva um tempo, mas os policiais não queriam saber. E aí, reviraram o apartamento.
kitnet, pequenininha. Reviraram, abriram gavetas, jogaram as coisas no chão e a gente lá com a mão na parede com um policial apaisando. Eles estavam apaisando. E depois de algum tempo, eles vieram falar assim pra mim, fulano de tal, eu não lembro o nome bem, falou o nome da pessoa toda, onde essa pessoa está? Na hora eu falei, gente, eu nunca nem ouvi falar dessa pessoa, nunca vi falar. Não porque a pessoa está aqui, eu falei, eu nunca ouvi falar, moço, eu nunca ouvi falar. E ele pegou e do nada, não pediu desculpa, não falou nada e falou, tá bom então, tchau, e largou a gente no meio daquela bagunça. Eu respirei um pouco, falei, não entendia de fato o que estava acontecendo, porque na hora eu falei, meu Deus, né, não pensei sobre mim, porque eu não devia, pensei mais sobre a pessoa que estava lá, falei, essa pessoa deve dever, porque não é possível, né, a pessoa invadir assim o apartamento da gente do nada, né. Falei, eu não conhecia direito a pessoa, né? Porque, como diz aquele ditado, né? A gente não conhece 100% das pessoas, a gente não sabe o que está por trás das pessoas. O que eu fiz? Na hora que eu me respirei fundo, fiquei mais calmo, eu interfonei para o meu porteiro e fui questionar os motivos que levaram ele a deixar o policial a subir no apartamento sem ao menos interfonar. Se ele estava com mandato de busca e apreensão, porque para invadir sem interfonar, na minha cabeça, né? Eu não sei se é assim que funciona, mas eu achava que tinha que ter um mandato, né, de busca e apreensão para poder revistar. E aí eles falaram não, eles falaram que ia no apartamento e eles como policiais já foram entrando, Wendel, e eu não pude nem conversar com eles. Eles já entraram rapidamente e falou que ia no seu apartamento, não deu tempo nem de eu te interfonar. Gente, aí eu perguntei para ele sobre o fulano de tal. Eu falei, quem é fulano de tal, de tal, de tal, de tal? Falou, ainda eu não conheço. Provavelmente deve ser algum antigo morador e eles estão em busca desse morador, ou pode ter sido um erro deles. Gente, eu acho que o alívio para mim foi tão grande de não ter nada na minha casa, de não ter acontecido nada, de não ter feito nada ali, que eu falei, Jesus amado, né? Eu não pensei na hora que eu podia processar, podia fazer um monte de coisa, mas eu falei, não, acho que o alívio foi tão grande da gente ter se livrado, que eu falei, não, largue isso pra lá. E eu vou falar uma outra coisa pra vocês, por isso que eu falo pra vocês, a gente não sabe quem são as pessoas que a gente vive, que a gente convive. Gente, um belo dia, não, essa eu preciso contar pra vocês. Não, presta atenção nessa história aqui, nessa casa, aconteceu aqui nessa casa. Eu tinha uma amiga que hoje a gente está afastado, né? Mas a gente era bastante, assim, amigos. E um belo dia, eu tive um problema aí com umas gêmeas, que eu conto essa história. Depois eu vou contar essa história novamente aqui para vocês, caso haja interesse. Que eu ia adotar essas gêmeas, e essa mãe, na verdade, ela estava no Rio de Janeiro para abortar essas crianças. E ela já estava grávida de 6 meses. Eu, quando soube disso, imediatamente mandei ligar e trazer essa pessoa. Na época eu estava bem financeiramente, falei, traga essa pessoa para São Paulo, não deixa ela cometer uma coisa dessa. A gente convenceu essa mãe a não abortar esse filho e ela veio para São Paulo. Quando ela chegou aqui, eu coloquei ela dentro da minha casa, dentro do meu quarto, fui dormir na sala, tratava ela, sabe? E ela falava, olha, eu vim pra cá porque eu fiquei sabendo que você vai ficar com essas crianças. Só que, na verdade, eu trouxe ela para convencê-la a ser mãe dessas crianças e que eu estava disposto a ajudar. Mas ela não aceitava em hipótese alguma. Ela falou, por que você me trouxe? Ah, por que você me trouxe? Então deixasse eu tirar a criança. Nossa, isso deu um rolo. Depois eu vou contar para vocês. Foi parar na delegacia. Olha, é uma história longa e eu vou fazer um vídeo contando essa história para vocês, caso vocês deixem nos comentários, tá? Mas onde que eu quero chegar? Aconteceu várias coisas, denúncias e tal. Essa mesma mulher foi embora da minha casa e para que ela viesse buscar, ela não ficou com as crianças, tá? Depois eu conto essa história para vocês. Ela veio na minha casa para buscar as coisas que ela tinha trazido e ela veio com a polícia. E essa amiga minha que estava hospedada na minha casa desceu rapidamente para poder tirar satisfação dessa moça. Estava todo mundo muito chateado com ela por ela ter nos enganado, por ela ter feito
Olha, foi um caso assim muito horrível, né? Mas se eu for contar essa história agora, vai ficar um vídeo de 2 horas. Se você reclama de vídeo de 30 minutos, então é melhor não deixar para mod depois, né? Aí eu conto detalhadamente. E quando essa minha amiga desce e vai tirar satisfação dela, brigando com ela, né? Ah, sua não sei o quê, você não sei o quê, não sei o quê. O policial olha pra cara dessa minha amiga e fala: Te conheço. Ela falou: Eu mesmo não te conheço. Você não é aquela moça que estava roubando um celular? Cara, na hora que eu ouvi aquilo, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E realmente eu fiquei sabendo dessa história. Uma pessoa me contou, por isso que eu sabia que era verdade. Porque havia me contado, falou: olha, Wendel, infelizmente ela tentou fazer isso, graças a Deus nós conseguimos tirar ela ali, ela devolveu o celular, parece que o celular estava em cima de um móvel, e ela pegou, fingindo, né, a pessoa estava perto, o proprietário, e ela foi, pegou e enfiou no bolso, e os policiais estavam lá e viram e pegou em flagrante. Na hora eu só fiz assim, falei: Fia, vai, entra pra dentro, entra pra dentro, entra pra dentro, vai, entra pra dentro, entra pra dentro. Aí eu pensei comigo, falei: nossa, o que que esses policiais não vão pensar sobre mim? Porque essa senhora, essa moça, senhora não, porque ela é uma moça, né? Deve ter falado horrores de mim para ter convencido os policiais a vir buscar as coisas dela, é, com eles, né? Porque o bandido, gente, ele parece que as pessoas que fazem coisas erradas, é por isso que eu faço muito vídeo falando sobre isso, né? Essas pessoas, elas só vê o erro dos outros, né? E muitas vezes elas tiram o erro delas e jogam a culpa no outro. Então eu fico imaginando assim, né? A bandida acho que queria colocar eu como bandido. E o que o policial não deve, quando saiu daqui, não deve ter pensado sobre mim. Um outro fato que aconteceu comigo. Ei, gente, eu tenho história, viu? Eu tenho história para contar. Tem um tio meu que morava comigo algum tempo atrás. Nessa época o André já era nascido. E ele conheceu um rapaz pela internet. E eu, sem saber, o rapaz veio de outra cidade. O meu tio morando comigo, o rapaz me chega na porta da minha casa. Vocês acreditam nisso? Sem eu conhecer o rapaz. E eu com um filho pequeno. Então, no primeiro momento eu não aceitei, tentei conversar com o rapaz, e nesse mesmo dia que o rapaz chegou em São Paulo, ele teve uma discussão com meu tio. Meu tio é 1 ano mais novo que eu, tá, gente? Teve uma discussão com meu tio, e você acredita que ele pegou uma arma branca? Vocês sabem o que se trata, né? E começou a ameaçar ele dentro da minha casa. Gente, e eu tive que agir com tanta calma, que eu não sabia onde eu encontrei tanta calma. E eu falei: pelo amor de Deus, eu gosto. Sabe quando você começa a puxar sardinha para o rapaz que eu nunca vi na vida? Eu tive que fazer isso. Eu falei: por favor, você é um cara tão do bem, gostei tanto de você. Eu achei que você ia morar aqui comigo, de tanto que eu gostei de você, piriri, tentando, sabe? E o meu tio conseguiu se desvencilhar, desceu e chamou a polícia. E eu conversando com o rapaz, falei: a polícia vai chegar aí, mas você não vai deixar eu ir embora não, né? Falei: claro que não. Você vai ficar aqui, vou falar pro policial que tiver que sair. Que... Gente, na época eu não era nem cristão, na época eu não sabia, eu falei, eu pensava muito no meu filho. Gente, escuta essa. É cada vergonha que a gente passa. Que às vezes eu falo: meu Deus do céu, né? Olha, me chegam os policiais. Quando abre a porta, o policial falou: o que você quer? Eu falei pro rapaz: sinto muito, não dá pra você ficar aqui depois de tudo isso. O rapaz levou um susto, mas ele teve que concordar, porque na frente dos policiais eu tomei coragem, né? Quem não tomaria, né? Sabe o que o policial falou pra mim? Escuta essa. Minha mãe trabalhava na delegacia, né? O policial falou: gente, quando eu contei pra minha mãe ficou com tanta vergonha. O policial virou e falou assim: ai, eu conheço a sua mãe. Sua mãe trabalhava em tal lugar, né? Eu não sabia onde enfiar minha cara. Falei: sim, minha mãe trabalha assim. Ele falou: ai, ela é uma pessoa bacana, uma pessoa do bem, que piriri, que pororó. E foi embora.
Vocês acreditam que o meu tio foi atrás do rapaz? Graças a Deus, meu tio é vivo, não aconteceu nada. Acho que pagou hotel pro rapaz, porque meu tio... Falei pro meu tio, aqui dentro eu não quero isso. Não aceito isso, eu tenho um filho para criar. Meu filho tinha o quê? 3 aninhos, gente. 3 aninhos o André tinha. Falei, de maneira alguma eu vou aceitar esse cara aqui. Olha, gente, eu tenho muita história para contar, história de vida, história sobre mim, sobre o meu bebê, sobre o meu filho que hoje virou um homem do bem, gente, não é porque é meu filho, não. Ele é um homem tão do bem, um rapaz que a minha tia fala, sabe, quem acompanha a gente aí, fala, nossa, como o seu filho é, né? Os amigos do André, que morou comigo, amiga, hoje tá na bebida, sabe? Até conversei com a mãe dela falou assim pra mim, ai, puxou a mãe, né? As pessoas tratam isso tão naturalmente, né? Puxou a mãe, né? Mas ela até que agora deu uma maneirada, tá bebendo menos, e a gente não pode, como que eu falo? Se intrometer, tem certas coisas que não nos cabem, né? Eu simplesmente falei, se você pensa dessa forma, quem sou eu para, né, dizer ao contrário? Mas mesmo assim, né, a gente sendo tão do bem, eu procuro tanto, gente, ser correto, não prejudicar as pessoas de maneira alguma, errando, porque eu erro muito, gente. Eu erro às vezes nas palavras, né, talvez na forma de falar, talvez ser muito verdadeiro, mas isso não significa que eu não tenha amor no meu coração. Eu amo demais as pessoas, eu já abri mão de tanta coisa em prol do meu próximo, em prol, sabe, de salvar essas vidas. Eu procuro não condenar as pessoas, porque acho que todos nós somos errantes e todos nós merecemos uma chance. E principalmente quando se trata da vida cristã, de se representar Jesus aqui na terra, né? Porque Jesus, ele veio para essas pessoas que estão perdidas, para essas pessoas que as pessoas olham e falam, não tem mais solução, é o fim dessas pessoas. E hoje em dia a humanidade só deseja o mal para quem na cabeça dela fez algo que ela não concorda, desejam até a morte, por exemplo, que é o caso do Ítalo Santos, e eu jamais desejaria isso a alguém. Ontem eu vi um vídeo, gente, falando sobre ele, acho que foi o ex-Polegar, e ele falou assim que o Ítalo fazia vídeos já para esse tipo de pessoas, né, que gostam de criancinhas. Mas eu me pergunto, essas 17 milhões de pessoas que consumiam, eram essas pessoas? Não eram, gente. Gente, não era. Esses milhões e milhões de reais que ele ganhou, não foi por causa desse tipo de pessoas. Foi por causa, talvez, de mim não, porque eu não assistia. De nós, que apoiava, que assistia, que achava engraçado. Ou até, gente, você já percebeu uma coisa? Até quem não gosta às vezes assiste. Eu mesmo já consumi o conteúdo dele para fazer vídeo, falando algo que eu não concordava sobre aquilo que ele fazia. Então, de uma certa forma, todos nós colaborávamos para esse tipo de coisa. E é isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? E elas, não, porque não. Bom, gente, tem um vídeo hoje mais tarde, hein? Vou ensinar para vocês um bolo. Fique esperto. Hoje sai esse bolo, tá bom? Até o próximo vídeo. Desculpa qualquer coisa, porque eu falo muito mesmo. Obrigado, galera. Não larga nós não, viu?